Agora são 7 horas e 44 minutinhos, mudamos de assunto. Aqui no Brasil, a volta do recesso parlamentar está se aproximando e algumas pautas já começam a se destacar no Congresso. Uma delas é sobre o fim da escala 6x1, que é uma prioridade do governo. Claro, em um ano eleitoral, uma pauta bastante popular, a pauta está sendo debatida na Câmara e no Senado e deve ganhar mais força, mais tração com a retomada dos trabalhos. Vamos conversar mais uma vez com o nosso repórter Pedro Moreira, lá na capital federal, justamente para entender um pouquinho mais a respeito dessa pauta tão importante, uma discussão que a gente acompanhou muito no ano passado e que nessa retomada vai ganhar força. Quais são os detalhes, o que você conseguiu apurar por aí, Pedro? Bem-vindo de volta. Obrigado, Renan. Bom dia para quem está acompanhando o Novo Dia, para quem está nos acompanhando a partir de agora. Renan, esse tema deve ser um dos principais, no Congresso neste ano, um ano um pouco mais curto para o Congresso Nacional por causa das eleições, O Congresso retoma os trabalhos no dia 2 de fevereiro. E a base aliada do governo Lula ainda não sabe em qual proposta vai apostar mais, isso porque há pelo menos 4 propostas de emenda à Constituição atualmente no Congresso que tratam da redução da jornada de trabalho, e aí a base governista vai avaliar qual delas se encaixa melhor no que o governo pretende defender, justamente porque, como você disse, deve ser uma das principais pautas das campanhas eleitorais, inclusive do presidente Lula, que deve apostar muito nessa pauta na campanha dele para a reeleição. A ministra a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, ou seja, que trata da relação entre o Executivo e o Congresso, confirmou inclusive para a CNN que o presidente Lula pediu prioridade nesta pauta para este ano. Vamos lembrar um pouquinho então, Renan, como é que essa história voltou à tona, no ano passado, ganhou muita força na opinião pública essa discussão. Atualmente, esse limite, a jornada de trabalho, é definida na Constituição, por isso que precisaria alterar a Constituição por meio de uma proposta de emenda para poder garantir uma jornada de trabalho reduzida. Lembrando, é claro, que há algumas categorias profissionais que já têm jornadas reduzidas previstas em lei, Muitas carreiras da área de saúde, muitas carreiras têm já uma jornada reduzida com menos dias na semana, mas a regra geral que vale para a maioria dos trabalhadores é essa que prevê uma carga horária de 44 horas semanais, e trabalhando 6 dias por semana e folgando 1. E aí o descanso semanal remunerado, que é previsto na Constituição, a Constituição fala que tem que ser preferencialmente aos domingos. Então, na Constituição está previsto esse limite aí de 44 horas semanais e 1 dia de descanso. E aí as propostas que surgem são para reduzir esse número de horas e também o número de dias trabalhados na semana. O último movimento que aconteceu nesse sentido foi até um movimento iniciado por um balconista de farmácia no Rio de Janeiro, o Ricardo Azevedo, que começou a postar uma série de vídeos no TikTok reclamando da jornada de trabalho dele, dizendo que era muito penosa. Ricardo Azevedo conseguiu criar um movimento com base nessa repercussão que conseguiu na internet, o movimento Vida Além do Trabalho. E ele, de influencer, acabou até sendo eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro na última eleição municipal em 2024 pelo PSOL. E aí, depois disso, a deputada federal Érica Hilton, também do PSOL de São Paulo, adotou essa causa, abraçou essa causa, como já tinham feito várias centrais sindicais, movimentos de trabalhadores, e Érica Hilton então apresentou uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a jornada de trabalho. É pelo fim da escala 6x1, O movimento ganhou esse mote aí nas redes sociais. A petição eletrônica que Ricardo Azevedo tinha criado na internet teve milhões de adesões, milhões de apoiamentos para que isso chegasse até o Congresso Nacional. Então hoje a gente tem pelo menos 4 propostas. Essa da deputada Érica Hilton, ela queria reduzir das atuais 44 horas para 36 horas semanais, além da previsão da jornada de trabalho de 4 dias por semana. Então seria uma escala 4x3. Aí ela era a autora da proposta, mas chegou na Câmara quando foi protocolada. Teve a relatoria passada por um outro parlamentar, como acontece, O relator é Luiz Gastão, do PSD do Ceará, e aí ele propõe uma redução para 40 horas semanais, ou seja, ele diminui menos, a proposta é menos
dramática, mas menos drástica do que a inicial proposta por Érica Hilton. Essa está na Câmara dos Deputados. E no Senado, no final do ano passado, uma proposta que já tinha 10 anos que tinha sido protocolada, do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na última semana de funcionamento do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado resolveu resgatar essa proposta de Paulo Paim, votou, aprovou na CCJ e agora ela está livre para ser votada no plenário do Senado. A proposta do senador Paulo Paim tem relatoria de Rogério Carvalho, e aí, que é do PT, senador do PT de Sergipe, e aí o texto que foi aprovado na CCJ prevê a redução também para 36 horas semanais, mas uma redução gradual, que aconteceria ao longo de alguns anos. E aí ficaria uma escala de 5x2, 5 dias trabalhados e 2 dias de folga. Preferencialmente os dias de folga, o descanso semanal remunerado seria aos sábados e domingos. Aí tem duas outras propostas que estão também tramitando, mas não tem muita tração no momento. Uma é do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, que ainda não teve nem a tramitação iniciada, foi apresentada no ano passado também. E uma mais antiga, também de 2019, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no momento também. Então as que estão mais adiantadas, é essa do Senado, que já está pronta para ser votada no plenário do Senado, e a da deputada Érica Hilton, que já tem uma comissão especial formada na Câmara, precisaria ser aprovada nessa comissão para poder ir para o plenário da Câmara também. Então a gente precisa só esperar, Renan, para ver qual dessas propostas a base do governo Lula vai querer encampar, e também se vai ter o apoio, claro, de outros segmentos do Congresso Nacional, já que é uma pauta muito popular, teve um apelo muito grande e acabou sendo, tendo um apelo também no Congresso, um apoio do Congresso Nacional de uma maneira geral, Renan.